Você já se perguntou por que tantos cristãos iniciam o dia com oração e mesmo assim acabam caindo na tentação, sobrecarregados pelo estresse e sem tranquilidade no coração? É comum ver pessoas que começam a manhã lendo versículos bíblicos, mas vivem o restante do dia como se Deus fosse apenas uma ideia distante. Como é possível que proclamem: "Este dia eu entrego a Deus", e horas depois ajam como se fossem seus próprios senhores? Talvez a maneira como você começa o dia defina o clima espiritual com que enfrentará tudo o que vier. E se eu dissesse que começar o dia como cristão não se trata de um ritual religioso, mas de uma reestruturação profunda que alinha você com o propósito de Deus para aquele dia? Imagine que os primeiros 20 minutos da sua manhã podem ser a linha divisória entre uma jornada derrotada e um dia cheio de autoridade espiritual. E se eu falasse que hoje você pode parar de acordar como vítima da rotina e começar a se erguer como um soldado consciente do seu chamado? Se eu avisasse que, se você não aprender a iniciar seu dia como um verdadeiro filho de Deus, o inimigo vai te pegar desprevenido, sem foco, e te arrastará para o caos emocional e mental antes mesmo do meio-dia? Hoje, vamos revelar o que quase ninguém ensina com clareza nas igrejas. Como realmente deve começar o dia um cristão genuíno que deseja viver em domínio, paz, foco e vitória. Este vídeo não é para motivar, mas para provocar uma reflexão profunda e espiritual que transforma sua caminhada diária. Porque não é suficiente levantar-se, rezar 2 frases e sair correndo para o trabalho como se o mundo não estivesse cheio de ataques invisíveis, tentações mascaradas e decisões que podem mudar o seu destino. Vamos desconstruir as ideias erradas que você tem sobre o que significa entregar o dia nas mãos de Deus. E eu vou mostrar, passo a passo, como organizar a sua alma, sua mente e seu corpo desde o exato momento em que você abre os olhos. O caos não começa quando tudo dá errado. Ele começa quando você desperta sem uma estrutura espiritual. Para ampliar seu entendimento, deixe-me contar a história de um homem que vivia cercado por adversários, com inimigos atentos dia e noite e sob a constante pressão de liderar uma nação inteira. Ele não era um fanático emotivo, mas um estrategista espiritual. Esse homem se chamava Davi, e a Bíblia revela que o seu dia não se iniciava na cama, nem com reclamações, nem com rituais humanos, mas com decisões espirituais firmes. Ó Jeová, de manhã ouvirás a minha voz. De manhã me apresentarei diante de ti e esperarei. Salmo 53. Essa frase muda tudo. Davi começava o dia sem ansiedade, mas com entrega. Sem correria, mas com presença. Sem lamentações, mas com direção. Porque ele compreendia que se o dia não começa em intimidade com Deus, terminará sob o domínio das emoções, do inimigo ou do ego. Esse é o momento decisivo. Hoje você vai aprender a identificar que um verdadeiro cristão não se levanta perguntando o que o dia lhe reserva, mas lembrando-se de quem está ao seu lado. Quem está esperando por você hoje é Cristo, que não apenas quer ouvir suas palavras, mas também deseja te instruir, fortalecer e preparar. Se você não se apresenta diante dele toda manhã com reverência, organização e foco, então estará indo para a batalha sem nenhuma proteção. Antes de seguir, se esta mensagem já tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos vídeos como este e escreva nos comentários a frase: "Hoje decido começar cada dia entregando minha alma, minha mente e meu corpo ao governo de Deus." Deixe seu like e compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão apenas sobrevivendo seus dias, sem uma estrutura espiritual.
Talvez suas emoções não permitam que enxerguem isso, mas você pode ser o instrumento que Deus usa para despertar suas almas. Para ser sincero, essa ação nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos que impactam e curam vidas. Por isso, fique comigo. Ao longo desta mensagem, vou revelar verdades profundas que talvez você nunca tenha escutado antes. No final, compartilharei a parte mais importante e especial dessa poderosa lição: a manhã de Jesus, a disciplina de um filho que vivia com propósito. Se queremos compreender como um cristão deve realmente começar o seu dia, não há melhor exemplo do que observar o próprio Cristo. Jesus, o Filho de Deus, que possuía toda a autoridade e poder, nunca começava seus dias de forma aleatória. Ele não se levantava tarde, não improvisava, nem reagia apenas ao que vinha acontecendo. O caos da jornada pode ser comparado a quem está espiritualmente desorganizado. Davi levantava-se muito cedo, ainda na escuridão, e dirigia-se a lugares tranquilos para orar. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, lemos que ele fazia isso, porque sabia que nenhum milagre, ensinamento ou decisão importante poderia ser realizado corretamente sem antes entregar sua alma ao Pai. Se Cristo, sendo Deus encarnado, precisava dessa conexão com o céu todas as manhãs, o que nos faz acreditar que podemos viver sem ela? Que tipo de soberba silenciosa nos faz crer que com um simples obrigado, Senhor, por este dia e uma corrida para o banho, já estamos prontos para enfrentar tentações, conflitos, decisões, pressões, distrações, feridas emocionais, relacionamentos tensos e ataques espirituais? O verdadeiro cristão não começa o dia por impulso, mas a partir do Espírito, porque sabe que não se trata apenas de estar vivo, e sim de estar alinhado. Não é apenas sobre respirar, mas sim sobre estar focado. Se sua alma não for governada por Deus nas primeiras horas do dia, será levada por tudo o mais. Isso não é teoria, é uma realidade diária. Basta notar como você se sente nos dias quando acorda distraído com o telefone na mão, correndo contra o relógio e sem espaço para o eterno. Esses dias não fluem da mesma forma. Tudo te abala mais, tudo pesa mais e tudo fica confuso. Cristo não se levantava para orar por obrigação religiosa. Fazia isso porque sabia que na intimidade com o Pai recebia a direção necessária para o dia. Não se tratava de um ato mecânico, mas sim de uma rendição estratégica, porque antes de enfrentar os desafios, alimentar multidões ou ressuscitar os mortos, Jesus buscava orientação, e essa orientação não se obtém correndo. Ela é conquistada no silêncio, no segredo, na prioridade. Aqui entra uma verdade poderosa do estoicismo. Marco Aurélio, um dos imperadores mais influentes de Roma e um grande pensador, escreveu: "Quando você se levantar pela manhã, pense no precioso privilégio de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar." Essa frase, embora não tenha uma linguagem religiosa explícita, carrega um princípio bíblico. Amanhã é um campo de treinamento mental e espiritual. O que você semear logo cedo determina como você se sustentará durante o dia. Jesus compreendia isso perfeitamente. Por isso, nunca deixava a primeira hora do dia ao acaso. Se você deseja seguir o caráter de Cristo, precisa imitar sua disciplina. Não pode começar o dia conferindo as redes sociais antes de olhar para sua alma. Não pode ver as notícias antes de ouvir o que Deus quer lhe dizer. Não pode entregar sua energia inicial ao trabalho, ao correio, ao barulho, e esperar que seu espírito tenha força para resistir às tentações do meio-dia. Começar o dia como Cristo não é apenas orar,
é silenciar a carne, acalmar a alma, entregar a Deus o controle real do dia antes que o mundo comece a puxá-lo em várias direções. É apresentar-se a Ele sem pressa, com intenção, colocando a mente sob sua autoridade e o corpo sob seu domínio. As emoções respondem à sua palavra porque, se você não agir, o sistema, o estresse, o inimigo ou suas próprias feridas irão agir por você. Jesus costumava buscar lugares solitários em meio ao deserto. Por quê? Porque o silêncio é o ambiente onde tomamos decisões firmes. Se o barulho invade sua mente desde o despertar, você já perdeu a batalha. Se não limpar sua alma das influências humanas logo ao começar o dia, acabará cheio daquilo que te destrói. Muitos cristãos falham sem perceberem isso. Eles acordam tarde com culpa, oram rapidamente e sem concentração, saem para trabalhar com a mente vazia e o coração desprotegido e depois se perguntam por que caíram na tentação, por que se irritaram com facilidade, por que não resistiram à ansiedade. A resposta é simples. Eles começam o dia sem ter recebido uma estratégia. Cristo jamais fazia isso. Ele vivia a partir da intimidade com o Pai. E é isso que você precisa recuperar. Não como um simples ritual, mas como uma tática de batalha. Pois o mundo não reduzirá a pressão. Pelo contrário, ela vai aumentar. Se você não direcionar suas manhãs de acordo com o céu, viverá sem rumo, sem força e sem autoridade espiritual. Não é uma questão de tempo, mas de organização. Você não precisa de 3 horas. Às vezes, 20 minutos bem aproveitados, com o coração focado, a mente entregue, a palavra em mãos e a intenção clara, podem definir a diferença entre agir como Cristo ou reagir como a carne. Hoje, então, pergunte a si mesmo: vou continuar começando meus dias dessa forma? Dias como alguém que apenas sobrevive, ou vou começar a viver como alguém chamado para dominar? Vou continuar dedicando minha melhor energia ao que é urgente, ou vou aprender a priorizar o que é eterno? Cristo não levantava cedo por obrigação religiosa, mas sim por revelação. E você não consegue imitar seu poder se não seguir sua ordem. O treinamento de Josué para ouvir antes de agir. Uma das razões pelas quais tantos crentes enfrentam dificuldades espirituais ao longo do dia é que agem antes de ouvir, reagem antes de discernir, falam antes de consultar e vivem o dia como se soubessem exatamente o que fazem, enquanto, na verdade, tomam decisões baseadas em emoção, impulso ou hábito. Um verdadeiro cristão não pode viver dessa forma. Ele não foi chamado para improvisar, mas para obedecer. E para obedecer, deve primeiro ouvir. E para ouvir, precisa estar em silêncio. Esse foi o treinamento que Deus deu a Josué desde o começo. Aprender a iniciar o dia alinhado, não apressado. Quando Moisés morreu e a liderança do povo passou para Josué, a primeira orientação que ele recebeu não foi vá em frente, mas sim medite. Deus disse: nunca se afastará da sua boca este livro da lei. Ao contrário, você meditará nele de dia e de noite, para que tenha prosperidade em tudo que fizer. Josué, capítulo 18. O segredo do sucesso de Josué não estava em seu talento militar, sua força ou coragem, mas em sua disciplina mental e espiritual diária. Antes de agir, Deus não pediu uma oração rápida, nem uma devoção emocional a Davi. Pediu uma meditação constante, que a palavra estivesse em sua boca, em sua mente, em suas decisões. Por que motivo?
Porque Josué ia enfrentar inimigos, conflitos, traições, batalhas. E se não começasse cada dia com o foco no eterno, acabaria reagindo como qualquer outro líder humano, movido pela carne. E isso é exatamente o que acontece com você quando não para sua mente pela manhã. Ao acordar, e já está resolvendo problemas, respondendo mensagens, fazendo listas mentais e reagindo a tudo nesse ritmo acelerado. Você não está ouvindo a Deus, está ouvindo o caos. E um cristão que vive assim está sempre em modo reativo, nunca conduz seu dia. Sua vida é arrastada. Josué aprendeu a não agir sem direção, a não tomar decisões apenas porque pareciam lógicas, mas sim a esperar pela instrução do céu, mesmo que isso significasse parar enquanto todos queriam avançar. Isso foi o que o tornou um líder diferente, pois não se guiava pela opinião da maioria, mas pela voz de Deus que tinha aprendido a escutar no segredo. Em Josué capítulo 6, quando enfrentaram Jericó, a estratégia foi incomum: cercar a cidade sem falar uma palavra durante 6 dias. E no 7º dia, dar 7 voltas ao redor antes de gritar. Essa não era uma fórmula humana, era o resultado do hábito de escutar antes de agir. Quem escuta bem no início pode seguir com precisão pelo restante do caminho. Aqui está uma verdade estoica que complementa essa disciplina. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma só boca para ouvir o dobro do que falamos, mas vivemos ao contrário. Falamos sem parar, pensamos sem descanso, agimos sem rumo e depois pedimos a Deus que conserte o que fizemos por impulso. Um verdadeiro cristão começa o dia treinando a mente para ouvir. Isso não é apenas orar, é desacelerar o pensamento, é calar os pensamentos dispersos. É abrir a palavra não como quem busca uma promessa para se sentir bem, mas como quem procura uma ordem para obedecer. Pois sem ordem não haverá vitória. E sem calma não haverá clareza. Josué também aprendeu a filtrar vozes. Quando os espiões retornaram com notícias sobre Jericó, havia quem quisesse tomar decisões humanas. Mas ele já tinha aprendido com Moisés que nem todos os relatos merecem ser ouvidos. Existem vozes que, se escutadas pela manhã, roubam a fé para o dia inteiro. Por isso, ao começar seu dia, precisa ser implacavelmente seletivo com o que permite entrar em sua mente. Está alimentando-a com a palavra ou com notícias de caos? Está focando-se em oração ou se distraindo nas redes sociais? A perseverança de Josué não era só espiritual, era também estratégica. E você precisa dessa estratégia. Precisa criar um treinamento diário que o prepare antes da batalha chegar. Se você não organiza sua alma antes do café da manhã, o inimigo terá o controle ainda na hora do almoço. Isso não é uma questão de rigidez, mas sim de proteção. É compreender que a alma não se administra sozinha, que se você não a disciplina, ela dominará você. Se não a ancorar na palavra, será levada pelo medo, pela ansiedade, pelo desejo de agradar a todos, pela raiva e pelo cansaço. Um cristão que inicia o dia sem uma estrutura espiritual é como um soldado que parte para a batalha sem armadura, sem espada e sem uma direção clara. Josué jamais deixou de buscar a orientação de Deus, fosse em vitórias ou em derrotas. E você também não pode se permitir passar um dia sem essa conexão. Não pode haver amanhã sem um foco definido, porque decisões cruciais são tomadas nas primeiras horas do dia e podem determinar tudo o que está por vir. Por isso, falo com você diretamente. Sua primeira luta diária não é contra o trânsito, contra seu chefe ou seu parceiro, mas contra o caos em sua mente.
É contra o hábito de viver sem escutar, contra a pressa de sair correndo sem cuidar do que realmente importa. Decida hoje transformar isso. Decida viver como Josué, alguém que não se movia sem receber uma orientação divina, alguém que não começava o dia tentando controlar tudo, mas entregando tudo. Quando o dia começa alinhado espiritualmente, nada a seguir o domina. Você é quem governa o que está por vir. E esse é o poder de ouvir antes de agir. Essa é a estrutura praticada por Daniel, que controlava todo o seu dia desde a manhã. Um dos maiores enganos do crente moderno é assumir que a espiritualidade é apenas um sentimento, que a conexão com Deus surge de forma espontânea, quando há vontade, tempo ou necessidade. No entanto, isso é uma falácia que tem enfraquecido muitas gerações. Os grandes homens de Deus não foram constantes por acaso. Eles possuíam uma estrutura sólida, eram disciplinados e fiéis no que era oculto. Um exemplo marcante disso é Davi, que governou impérios sem perder sua essência, enfrentou ameaças de morte sem hesitar e foi exaltado sem se corromper. Como ele conseguiu isso? Graças a uma rotina espiritual diária tão firme que nada nem ninguém conseguiu abalar, nem ameaças, nem leis, nem inimigos. Davi não orava ocasionalmente, não orava só quando precisava ou quando era buscado. Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias, com a mesma intensidade, com a mesma direção e a mesma ordem. Ele abria suas janelas voltadas para Jerusalém, ajoelhava-se e clamava, não por religião nem por hábito vazio, mas por convicção, dependência e disciplina. Em um mundo repleto de distrações e exigências, é fácil perder o foco no que realmente importa. Muitos iniciam seu dia conferindo o celular, respondendo e-mails ou navegando nas redes sociais. Mas o que aconteceria se, em vez disso, dedicássemos os primeiros instantes do nosso dia para buscar a Deus? A Bíblia nos instrui a buscar o Senhor constantemente, mas especialmente ao despertar. No Salmo 5, versículo 3, Davi declara: Ó Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, com fervor e entrega. Amanhã ouvirás minha voz, de manhã me apresentarei diante de ti e aguardarei. Este versículo destaca a importância de começar o dia com Deus, colocando-nos à sua presença e esperando por Ele. Ao iniciar o dia buscando a Deus, reconhecemos que Ele é a fonte de nossa força, sabedoria e direção. Entregamos nossa vida em Suas mãos e confiamos que Ele guiará cada passo nosso durante o dia. Isso não apenas alinha nossos pensamentos e atitudes com a vontade divina, mas também nos prepara para encarar os desafios que surgirem. Além disso, colocar Deus em primeiro lugar nos ajuda Canaésias a criar um vínculo profundo com Ele. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos que Jesus se levantava muito cedo, ainda no escuro, para ir a um lugar deserto orar. Se Jesus, o Filho de Deus, necessitava desse tempo de comunhão com o Pai, quanto mais precisamos nós hoje. Ao dedicar momentos à oração e à reflexão na palavra divina logo pela manhã, fortalecemos nossa relação com Deus. Abrimos nosso coração para ouvir Sua voz e receber orientação, o que nos permite viver o dia com uma nova visão, sabendo que não estamos sozinhos e que Deus está conosco em cada passo. Já sentiu que falta algo no seu dia? Como se tudo estivesse desconectado de um propósito maior. A chave para transformar sua vida está em buscar essa conexão com Deus logo ao amanhecer.
Essa prática muda nossa perspectiva diária e enche nosso coração de esperança e significado, guiando-nos por um caminho de paz e realização verdadeira. O mais importante não é fazer mais, mas colocar Deus em primeiro lugar, como Jesus declarou claramente. Em Mateus 6:33, está escrito: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Essa promessa não apenas garante o suprimento das necessidades, mas também oferece uma vida repleta de significado e tranquilidade quando damos prioridade ao nosso relacionamento com Ele. Hoje, vamos revelar 5 formas práticas de colocar Deus no centro do seu dia e como isso pode transformar cada área da sua existência. Independentemente das circunstâncias, esta mensagem irá ajudá-lo a avançar com firmeza rumo a uma vida plena na sua presença. Você está preparado para iniciar essa jornada rumo a uma vida renovada? Começar o dia conversando com Deus vai muito além de uma simples rotina. É uma ação que transforma e define o clima de toda a sua trajetória diária. Imagine despertar e, em vez de se lançar ao ritmo acelerado das mensagens, tarefas e obrigações, reservar um instante para reconhecer a presença daquele que lhe concedeu o presente de um novo dia. Essa pausa não só honra Deus, mas também o centra e o enche de paz, lembrando que você não enfrenta o dia por conta própria. Jesus mesmo buscava comunhão com o Pai nas horas silenciosas da manhã. Marcos 1:35 relata: muito cedo, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar isolado, onde se pôs a orar. Este versículo revela algo profundo. Até mesmo o Filho de Deus, que possuía uma conexão perfeita com o Pai, reservava tempo específico para estar em comunhão antes de encarar os desafios. Os desafios diários são reais, e se Jesus precisou desse tempo dedicado, quanto mais nós precisamos. A oração matinal é um momento especial para reencontrar a calma do espírito em meio a um mundo repleto de barulho e distrações. Esse instante de tranquilidade permite que você alinhe seu coração com o de Deus. Ao fazer isso, você começa a enxergar suas situações sob a perspectiva dele, não apenas pela sua própria visão. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, encontramos uma promessa que transforma a maneira como enfrentamos o dia. Não se preocupem com coisa alguma. Em todas as situações, por meio da oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus e deem graças a Ele. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que se possa criar sozinho, mas sim um presente que somente Deus pode oferecer quando confiamos a Ele cada detalhe da vida. Talvez você se pergunte o que deve dizer a Deus nas primeiras horas da manhã. Não é necessário usar palavras perfeitas ou seguir fórmulas complicadas, e sim ter uma conversa verdadeira, na qual você abre o coração. Pode começar agradecendo pelo novo dia, entregando as suas preocupações e pedindo sabedoria para tomar decisões. Também é possível simplesmente permanecer em silêncio, deixando que a presença divina envolva você. O importante não é a quantidade de palavras, mas a qualidade da sua entrega. Um exemplo inspirador vem da vida de uma mulher que, por anos, viveu em ansiedade constante. Todas as suas manhãs começavam com uma lista. Uma série interminável de tarefas e preocupações a deixava exausta antes mesmo de o dia realmente começar. Um dia decidiu modificar sua rotina. Em vez de se apressar rumo ao caos,
Dedicou os primeiros 15 minutos do dia para conversar com Deus. No início, parecia algo insignificante, mas com o passar do tempo, esse momento se transformou em seu refúgio. Esses minutos modificaram sua postura, preenchendo-a com uma serenidade que jamais havia sentido. Embora suas condições externas não mudassem instantaneamente, sua habilidade para lidar com elas mudou, porque aprendeu a começar o dia com o Deus Todo-Poderoso. Cada manhã é uma chance de renovar sua fé. Ao acordar, você pode escolher entre focar nos seus problemas ou nas promessas de Deus. Optar pela segunda alternativa significa declarar com o coração e as atitudes que você confia nele. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos incentivados a confiar no Senhor de todo o coração, e não em nossa própria inteligência, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos, para que ele direcione os nossos passos. Essa passagem é mais do que um convite à confiança. É um chamado para entregar seus planos a Deus, sabendo que Ele atua até nos detalhes que não conseguimos entender. A oração matutina não apenas conecta você a Deus, ela também muda a forma como você se relaciona com o mundo. Ao iniciar o dia em sua presença, você se torna mais preparado para enfrentar os conflitos com paciência, reagir com amor e estender graça às pessoas ao seu redor. É como se a paz divina assumisse o controle. Em uma proteção que afasta o estresse e as emoções negativas, uma mulher dividiu como um hábito simples, salvou sua ligação com seus filhos adolescentes. Por anos, as manhãs em sua casa estavam repletas de discussões e tensões que prejudicavam a conexão familiar. Mas, ao incluir a oração em sua rotina, começou a perceber uma transformação. Seu tom tornou-se mais tranquilo, a paciência aumentou e a habilidade para ouvir melhorou. Embora seus filhos não compreendessem imediatamente o motivo dessa mudança, o lar passou a ter um clima de amor e respeito que antes não existia. Começar o dia com Deus não significa sempre reservar um longo momento para orar. Às vezes basta um suspiro breve ao abrir os olhos ou um instante de gratidão enquanto prepara o café da manhã. O essencial não é a duração do tempo dedicado, mas a sinceridade com que se faz isso. Deus não deseja palavras sofisticadas. Quer um coração disposto a se conectar com Ele. Em Isaías 26, versículo 3, encontramos uma promessa que transforma a maneira como encaramos cada novo amanhecer. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confiou. Essa paz não é algo que o mundo ofereça. Ela vem unicamente de Deus. E começa quando escolhemos fixar nossa mente nele. Ao iniciar o dia, optando por começar com uma conversa com Deus, você cultiva um hábito que gera efeitos eternos. Esse momento não apenas muda sua vida, como também fortalece seu relacionamento com Ele, pois toda relação precisa ser cuidada e nutrida para crescer cada vez mais. Sua ligação com Deus se fortalece por meio da comunicação constante. Em João 15, 5, Jesus afirma: Eu sou a videira, vocês são os ramos quem permanece em mim, e eu nele dará muitos frutos. Separados de mim, não podem fazer nada. Ficar ligado a ele inicia com pequenos gestos, como dedicar os primeiros instantes do seu dia. Com o passar do tempo, esse hábito se transforma numa fonte de energia e renovação. Não importa o quão difíceis sejam suas jornadas. Começar por Deus te lembra que você não enfrenta seus problemas sozinho. No Salmo 16, 11, o salmista declara: Mostras-me o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias eternas. Essa alegria e tranquilidade estão ao seu alcance a cada manhã,
quando você escolhe colocar Deus em primeiro lugar. Imagine despertar todos os dias com a certeza de que está trilhando o propósito dele, com força para superar os desafios e a paz de saber que ele está ao seu lado. Esse é o poder de iniciar cada dia com Deus. Isso não é apenas um ato espiritual, é uma transformação que muda sua visão, seu coração e sua existência. É um lembrete de que, independente das dificuldades, você está nas mãos daquele que te ama e tem um plano perfeito para você. Começar o dia conversando com Deus não só define o rumo da sua jornada, como também o tom da sua vida. É uma prática simples, mas com um impacto profundo. E quando você a torna prioridade, verá a diferença não apenas nos seus dias, mas em toda a sua vida. Vivenciar uma mudança profunda na sua relação com Deus, dedicar momentos diários à leitura da Palavra Divina, é uma das maneiras mais poderosas de colocá-lo em primeiro lugar e transformar sua existência de dentro para fora. A Bíblia não é apenas um conjunto de relatos antigos, trata-se da voz viva de Deus, falando diretamente ao seu coração, orientando, corrigindo e fortalecendo seu espírito para enfrentar cada dia com fé e confiança. Ao se encher da palavra ao iniciar seu dia, você permite que a verdade divina molde sua visão do mundo e renove sua mente. Em Josué 18, Deus dá a Josué um conselho que permanece valioso hoje, assim como naquela época, é fundamental nunca deixar que o livro da lei saia da sua boca, mas meditar nele dia e noite, para que você obedeça tudo o que está escrito. Pois assim, seu caminho prosperará e tudo o que você fizer terá sucesso. Esta promessa destaca não apenas o valor da palavra, mas também sua força para mudar nossas escolhas e atitudes quando a mantemos próxima ao nosso coração. O poder das Escrituras está no fato de que não só nos orienta sobre o que devemos fazer, como também nos revela a natureza de Deus. Abrir a Bíblia não é simplesmente estudar um texto qualquer, é estabelecer comunhão com o Criador do universo. Nas suas páginas, descobrimos seu caráter, seu amor e seu propósito para nossa vida. Em Hebreus 4, versículo 12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra profundamente na alma e no espírito, nas articulações e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Esta verdade nos mostra que, ao dedicarmos tempo para ler a Bíblia, não estamos fazendo apenas um exercício intelectual, mas vivendo um encontro espiritual. Uma jovem dividiu sua experiência sobre como a palavra de Deus transformou a sua existência. Durante muitos anos, ela enfrentou inseguranças e um constante sentimento de não ser suficiente. Apesar de tentar preencher esse vazio com conquistas e aprovação dos outros, nunca encontrava tranquilidade. Tudo mudou quando resolveu começar a ler a Bíblia todas as manhãs. No começo, não compreendia tudo o que lia. Porém, gradualmente, as palavras começaram a ecoar dentro do seu coração. Em um momento, ao ler o Salmo 139, achou este versículo: eu te louvo, porque sou uma criação admirável. As tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Naquela hora sentiu que Deus falava diretamente com ela, lembrando que seu valor não estava nas suas ações, mas em quem era em Cristo. Esse tempo dedicado à palavra não só lhe trouxe paz, como também uma nova identidade em Deus. Quando escolhe alimentar a mente com a palavra de Deus, você está construindo uma base sólida que o sustenta mesmo nas tempestades mais duras. Jesus ensinou isso em Mateus 7, versículos 24 e 25, dizendo: portanto,
Todo aquele que me ouve essas palavras e as pratica é semelhante a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, os rios aumentaram e os ventos sopraram. Mas a casa não desabou, porque sua base estava firmada na rocha. Essa fundação não se estabelece de um dia para o outro, mas sim por meio de pequenos passos diários ao abrir a Bíblia e deixar que suas verdades penetrem em seu coração. A palavra de Deus funciona também como um guia prático para a nossa vida em um mundo repleto de decisões complicadas e caminhos incertos. A Bíblia clareia o nosso trajeto e oferece direção. No Salmo 119, versículo 105, é dito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo não apenas identifica a Bíblia como uma fonte de iluminação, mas ainda como uma ferramenta que auxilia a avançar com segurança, mesmo nos momentos mais escuros. É comum sentir que o dia não possui tempo suficiente para se sentar e ler a Bíblia. Mas o que importa não é a duração que se dedica, e sim a intenção com que isso é feito. Uma mãe de 3 filhos contou que, apesar da agenda cheia, ela escolheu priorizar a leitura da palavra ao menos 5 minutos todas as manhãs. Algumas vezes lia apenas um versículo, outras conseguia ler um texto completo. Porém, esses momentos, embora curtos, passaram a ser o alicerce do seu dia. O tempo reservado para a Bíblia lhe proporcionava paz e sabedoria para encarar os desafios da maternidade com paciência e elegância. Ao preencher sua mente com a palavra de Deus, percebe-se como ela transforma seus pensamentos e atitudes. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos ensina: ele incentiva, não se moldem aos padrões deste mundo, mas sejam renovados pela transformação da mente. Assim, poderão discernir qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Essa mudança não acontece de imediato. Porém, com o passar do tempo, a palavra passa a influenciar todos os cantos da sua vida, auxiliando a tomar decisões alinhadas com o propósito divino e a encarar cada dia com uma visão espiritual. Também é fundamental lembrar que a palavra de Deus não está restrita a determinado momento do dia. Você pode carregá-la consigo durante toda a sua jornada, refletindo sobre um versículo lido pela manhã, ou relembrando uma promessa que tocou seu coração. Em Deuteronômio 6 versículos 6 e 7. Deus orientou seu povo a manter as suas palavras constantemente na mente, afirmando: grava no teu coração estas palavras que hoje eu te ordeno, e ensina-as com persistência a teus filhos. Fala delas quando estiveres em casa, e quando estiveres caminhando, quando te deitares e quando te levantares. Esse convite para meditar na palavra não é um fardo, e sim um lembrete de que Deus deseja estar presente em cada dimensão das nossas vidas. Um pastor compartilhou como incluía a palavra no cotidiano, levando consigo cartões com versículos que lhe falavam durante seu momento devocional, sempre que enfrentava uma dificuldade ou precisava de encorajamento. Ele retirava um desses cartões e refletia naquele texto. Isso não apenas lhe dava orientação, como também fortalecia sua fé e reforçava a certeza de que Deus estava ao seu lado. A palavra de Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Ela não é apenas uma fonte de conhecimento, mas também uma lembrança constante do amor que Deus tem por você. Ao ler a Bíblia, você encontra promessas que renovam a esperança, histórias que motivam e verdades que fortalecem o coração. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus afirma: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal,
para lhes dar um futuro cheio de esperança. Este versículo, assim como vários outros, reforça que Deus está agindo na sua vida e que seus planos para você são sempre bons. À medida que você desenvolve o hábito de encher a mente com a palavra de Deus, também está estreitando seu relacionamento com Ele. A Bíblia não é apenas um livro que você lê, mas sim um diálogo no qual Deus fala diretamente ao seu coração. Passar tempo na palavra permite conhecer seu caráter, compreender sua vontade e sentir seu amor de forma mais concreta e real. Quando escolhe iniciar o seu dia com a palavra de Deus, deixa que sua verdade seja a primeira voz a ouvir, transformando sua visão de mundo e dando força para enfrentar qualquer desafio com fé e segurança. Cada vez que abre a Bíblia, você expressa: Senhor, escolho você em primeiro lugar. Permita que sua verdade molde meu coração e guie meus passos. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, e ao colocá-la em prioridade diária, você convida essa verdade a renovar não apenas a sua mente, mas também o seu espírito. Esta é uma lembrança poderosa de que a presença divina pode guiar e fortalecer em todos os momentos. É fundamental entender que, independente do que você enfrente, sua luz estará sempre presente para te guiar. Esse é o poder de colocar Deus em primeiro lugar. Ao se encher da palavra divina e integrar Deus em cada decisão tomada ao longo do dia, você não apenas demonstra fé, mas também reconhece que Ele tem controle absoluto e que seus caminhos são sempre superiores aos nossos. Vivemos em uma sociedade onde a independência e a autossuficiência são valorizadas. Mas como crentes entendemos que a verdadeira sabedoria não surge da nossa própria razão, e sim da busca pela orientação divina em tudo que realizamos. Quando você resolve convidar Deus para cada passo da sua jornada, está afirmando: Senhor, confio mais na tua direção do que nos meus próprios pensamentos. Provérbios, capítulo 3, versículo 56, nos traz uma lição marcante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele irá guiar suas veredas. Esse versículo é mais que um convite. É uma garantia de que Deus jamais te deixará perdido. Quando o buscares sinceramente, Ele conduzirá teus passos e mostrará qual caminho seguir. Ao decidir incluir Deus em cada escolha, seja ela grandiosa ou pequena, você estará se alinhando ao seu plano perfeito. Ao invés de depender somente dos seus recursos ou capacidades, opte por submeter suas decisões ao Deus que sabe e vê tudo. Esse gesto proporciona não apenas tranquilidade, mas também muita clareza, porque não há segredo para quem confia no divino. Você está carregando o peso de cada escolha sozinho ou confiando que Deus o conduzirá exatamente ao lugar onde precisa estar? Existem momentos na vida em que as decisões parecem demasiado grandes ou complicadas para serem enfrentadas sozinho. Pode ser uma mudança de carreira, uma decisão financeira importante ou até mesmo algo cotidiano, como administrar seu tempo. Cada uma dessas escolhas possui um impacto e Deus deseja fazer parte de todas elas. Em Tiago 1, versículo 5, somos instruídos. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, e Ele a concederá generosamente, sem criticar ninguém. Essa mensagem nos lembra que não é preciso enfrentar as decisões sem ajuda, pois Deus está sempre pronto para fornecer a direção necessária. Um jovem chamado Davi compartilhou como essa prática transformou sua existência.
Durante anos, ele tomava decisões baseando-se apenas no que parecia sensato ou vantajoso a curto prazo. Embora tivesse sucesso, sentia que algo faltava, como se estivesse correndo sem um objetivo claro. Certo dia, decidiu iniciar orações antes de qualquer decisão, mesmo as pequenas. Esse costume não trouxe apenas paz interior, mas ele também começou a perceber portas se abrindo de maneira inesperada e sendo guiado por caminhos que jamais teria considerado sozinho. Ao envolver Deus nas suas escolhas, Davi começou a experimentar uma vida repleta de significado e satisfação. A história de Neemias ilustra bem esse princípio. A Bíblia é um exemplo impressionante do que acontece quando buscamos a orientação de Deus antes de agir. Neemias, um copeiro no palácio do rei, ficou profundamente tocado pela situação de Jerusalém, cuja muralha estava destruída. Antes de tomar qualquer atitude, ele dedicou tempo para orar e pedir a direção divina. Em Neemias capítulo 1, versículo 4, lemos que, ao ouvir aquelas notícias, ele sentou-se a chorar, lamentou-se por vários dias, jejuou e orou ao Deus dos céus. Essa oração não apenas fortaleceu Neemias, mas também o preparou para receber a resposta necessária e o capacitou para liderar a reconstrução das muralhas. Esse princípio vale também para decisões pequenas, pois nunca se deve subestimar o poder de pedir a Deus para guiar o seu dia desde o momento em que acorda. Pode ser algo tão simples como: Senhor, como posso usar o meu tempo para glorificar-te hoje? Ou, o que devo dizer a esta pessoa nesta conversa difícil? Ao buscar a direção divina, até mesmo nos detalhes, você está construindo uma relação mais profunda com Ele e permitindo que o seu espírito conduza você por caminhos que talvez não tivesse imaginado. Jesus também demonstrou essa total dependência do Pai durante seu ministério aqui na Terra. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, ele afirmou: O Filho não pode fazer coisa alguma por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Esse nível de dependência não era sinal de fraqueza, mas uma prova da confiança plena no plano perfeito de Deus. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, procurava a orientação do Pai a todo momento, quanto mais devemos nós fazer o mesmo. Devemos agir dessa forma quando decidimos convidar Deus para fazer parte das nossas escolhas, pois estamos reconhecendo que a visão dele é eterna enquanto a nossa é limitada. Em Isaías 5.589, Deus afirma: Pois os meus pensamentos não são os mesmos que os de vocês, nem os seus caminhos são os meus. Assim como o céu está acima da terra, também os meus caminhos estão acima dos seus caminhos e os meus pensamentos acima dos seus pensamentos. Este texto nos lembra que, mesmo quando não compreendemos o motivo de certas situações, podemos confiar que Deus vê o quadro completo e está nos conduzindo para o melhor. Um homem compartilhou como incluir Deus em cada decisão mudou completamente sua vida financeira. Depois de anos sofrendo com dívidas e escolhas equivocadas, ele resolveu entregar essa área para Deus. Passou a orar antes de cada gasto, pedindo sabedoria e orientação. Aos poucos, percebeu que Deus não apenas o ajudava a fazer decisões mais acertadas, mas também abria portas inesperadas para sair das dívidas. Esse processo não transformou só sua condição econômica, mas também a sua fé, pois ele pôde sentir de forma concreta a atuação de Deus em sua vida. Buscar a Deus em toda decisão não garante que tudo será simples, ou que sempre haverá uma resposta imediata. Muitas vezes, o discernimento da vontade dele demanda paciência e confiança. Porém,
mesmo nos momentos de espera. É possível ter a certeza de que Ele está presente e agindo no tempo certo. Em Salmos 37, versículo 5, somos encorajados a entregar nosso caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele agirá esta promessa. Nos lembra que quando colocamos nossas escolhas em suas mãos, Ele cuida de tudo. Esse hábito também protege você de depender excessivamente das emoções ou opiniões alheias. Em vez de ser conduzido pelo medo, pela pressão ou pelas expectativas externas, você pode seguir com a certeza de que está na direção de Deus. Isso proporciona uma liberdade que não se encontra em outro lugar, pois você sabe que caminha conforme a vontade dele e não a sua. Ao cultivar essa prática, começará a perceber a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. As respostas dele podem surgir de várias formas. Uma palavra de encorajamento na Bíblia, um conselho sábio de alguém próximo, ou até uma sensação de paz, mesmo em meio à incerteza. Quando você convida Deus para fazer parte de cada decisão, permite que o Espírito o guie de uma maneira prática e concreta. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, pode nos aproximar ou afastar do propósito divino. Ao incluí-lo em nossas escolhas, garantimos que estamos seguindo pelo caminho certo. Esse costume não só transforma nossas vidas, mas também influencia nossas relações, nosso trabalho e nossas prioridades. Colocar Deus em primeiro lugar nas decisões é um gesto de fé que afirma: Senhor, confio em Ti mais do que em mim mesmo. Esse é um convite para viver com coragem, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada, mas que temos a direção daquele que sabe o melhor para nós. Mismo é uma afirmação de humildade, dependência e amor. Quando você escolhe viver assim, está convidando Deus a ser o centro de tudo o que faz, o que transforma não apenas seus dias, mas toda a sua vida. A gratidão não é somente uma expressão, mas uma atitude do coração que modifica cada aspecto da sua existência. Ao decidir manter um espírito grato durante o dia, você opta por enxergar o mundo pelos olhos de Deus, reconhecendo sua presença em cada detalhe, seja grande ou pequeno. Esse hábito não só honra a Deus, como também muda sua visão, preenchendo você de paz e satisfação, mesmo nas situações mais difíceis. A gratidão é uma das formas mais profundas de louvar a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos chamados a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Esse versículo não sugere que agradeçamos apenas quando tudo está bem, mas que sejamos gratos em toda situação, não porque cada momento seja perfeito, mas porque sabemos que Deus age em tudo para o nosso bem. Uma história emocionante que ilustra isso é a de um homem que enfrentou uma crise financeira inesperada. Durante meses, ele lutou contra o estresse e a dúvida, sentindo-se cada vez mais sobrecarregado. Porém, um dia Davi decidiu mudar seu foco e, em vez de lamentar o que lhe faltava, começou a agradecer a Deus pelo que ainda possuía, como um teto sobre sua cabeça. Os alimentos na sua mesa e a chance de se levantar todos os dias para continuar avançando, mesmo que a situação não mudasse imediatamente, a sua postura sim transformou-se. A gratidão renovou sua esperança e permitiu-lhe perceber como Deus atuava em sua vida, mesmo nas fases mais sombrias. A gratidão nos une ao coração de Deus de um jeito especial. No Salmo 104, somos convidados a entrar por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor entreguem graças e bendigam o nome dele. Este trecho não apenas mostra um gesto de adoração, mas também uma maneira de nos aproximarmos da sua presença.
Ao agradecer, reconhecemos sua fidelidade e lembramos que, independentemente do que enfrentemos, ele merece nossa confiança e louvor. Uma mulher contou como esse princípio mudou seu relacionamento familiar. Por anos, ela focou nas imperfeições, nos desentendimentos, nas tensões e nas expectativas frustradas. Mas um dia, lendo Filipenses 4, 6 e 7, algo se modificou em seu coração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes em Cristo Jesus. Essa verdade a levou a iniciar um diário de gratidão, escrevendo algo pelo qual se sentia grata para cada membro da família. Com o passar do tempo, sua atenção mudou das frustrações para as bênçãos e seu convívio com eles transformou-se. A gratidão floresceu como nunca antes. Mantendo-se como uma linguagem constante, não significa ignorar os desafios ou as dificuldades. É um lembrete de que, mesmo em meio às provas, Deus continua sendo bom e fiel. Em Romanos 8, versos 28, encontramos essa promessa. Sabemos que em todas as situações, Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos traz a certeza de que, mesmo sem compreender o porquê de certas coisas acontecerem, podemos agradecer a Deus, pois sabemos que Ele está trabalhando nos bastidores para o nosso bem. Um exemplo bíblico poderoso de gratidão em meio a tribulações é a história de Paulo e Silas na prisão, narrada em Atos 16. Depois de serem presos injustamente e açoitados, foram encontrados orando e cantando hinos a Deus no meio da noite. Apesar das circunstâncias, escolheram agradecer ao Senhor. E sua gratidão não só transformou sua atitude, como também provocou um milagre. As portas da prisão se abriram e o carcereiro, junto com sua família, conheceu a Cristo. Esse relato mostra que a gratidão transforma nosso coração e pode influenciar quem está ao nosso redor. Quando você decide agradecer a Deus de forma contínua, está fortalecendo a sua fé. Cada vez que expressa gratidão, você relembra a fidelidade passada dele, ganhando confiança para enfrentar o presente e o futuro. No Salmo 103, verso 2, Davi nos incentiva dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Este versículo nos convida a pensar nas dádivas que Deus já nos concedeu, desde a salvação até o sustento diário, permitindo que essa lembrança fortaleça nossa gratidão. Uma maneira prática de cultivar um coração grato é começar e terminar o dia reconhecendo esses presentes. Ao acordar, dedique um momento para agradecer a Deus por mais um dia, pelo seu amor e cuidado constante. Ao deitar, reflita sobre as maneiras pelas quais você percebeu a ação divina, desde detalhes simples até acontecimentos marcantes. Esse hábito transforma não apenas sua perspectiva, mas também aprofunda sua conexão com ele. A gratidão ainda nos preserva do descontentamento e da comparação com os outros. Em um mundo que constantemente nos incentiva a desejar mais ou a medir nosso valor pelo que os outros têm, agradecer a Deus pelo que já possuímos ajuda a valorizar as bênçãos particulares em nossa vida. Em 1 Timóteo 6, versículos 6 a 8, Paulo lembra que, embora a verdadeira religião traga grandes vantagens, isso só acontece se estivermos satisfeitos com o que temos. Nada trouxemos a este mundo, nada levaremos. Portanto, se temos vestes e alimento, devemos nos contentar com isso.
Essa mensagem nos convida a apreciar o que recebemos em vez de cobiçar o que falta. Um pai compartilhou como essa perspectiva mudou sua convivência com seus filhos. Durante muito tempo, ele focou nas falhas deles e em seus desejos para que mudassem. Contudo, ao abraçar a gratidão, aprendeu a valorizar cada momento e a reconhecer o que já estava presente em sua relação familiar. Essa transformação permitiu fortalecer os laços e trazer mais harmonia ao convívio diário, mostrando que a gratidão é uma chave poderosa para melhorar nossas relações e nossa vida espiritual. Melhorou, porém, ao começar a agradecer a Deus pelas qualidades singulares de cada um deles, a atitude mudou completamente. Em vez de criticar, passou a enaltecer e a edificar o que não apenas fortaleceu a relação, mas também motivou os filhos a desenvolverem confiança e amor. A gratidão também nos auxilia a encarar os desafios com uma visão de fé, ao invés de perceber as dificuldades como barreiras intransponíveis. Podemos entendê-las como chances de experimentar o poder e a fidelidade de Deus. Em Tiago 1, versículos 2 a 13, está escrito: Meus irmãos, considerem-se muito felizes quando enfrentarem diversas provas, pois sabem que a prova da fé produz perseverança. Essa passagem nos recorda que mesmo durante as dificuldades existem motivos para agradecer, visto que Deus utiliza essas experiências para nos moldar e fortalecer. Quando escolhemos fazer da gratidão nossa linguagem constante, estamos cultivando um espírito que honra a Deus e transforma a vida. Esse hábito não só altera nossa visão, como também influencia aqueles que nos cercam, porque um coração agradecido é um testemunho vivo da fidelidade divina. A gratidão não é somente uma resposta às bênçãos visíveis, mas sim uma demonstração de fé na ação de Deus em todas as coisas, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Ao manter um coração grato, estamos relembrando que cada dia é um presente divino, repleto de oportunidades para perceber a mão de Deus agindo. Esse ato de fé transforma não apenas a sua atitude, mas também fortalece a sua relação com Ele, conduzindo você a uma vida cheia de alegria, paz e propósito. A gratidão, quando praticada, continuamente muda não só os seus dias, mas toda a sua existência. Finalizar o dia na presença de Deus é um gesto de entrega que modifica não só a maneira como você termina sua jornada, como também a forma de iniciar a próxima. Enquanto o mundo tenta atrair a sua atenção com preocupações, distrações superficiais ou sensação de cansaço, Deus oferece um descanso restaurador em sua companhia. Esse momento não serve apenas para concluir o dia. É um encontro que acalma o seu coração, alinha o seu espírito e te preenche com serenidade. Quando você decide dedicar as últimas horas do seu dia a Deus, está reconhecendo a soberania dele sobre tudo o que aconteceu e o controle que ele tem sobre o que ainda está por vir. Em Mateus 11, capítulos 28 a 30, Jesus oferece um convite cheio de esperança. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse descanso vai além do físico, é um alívio para a alma, uma libertação dos pesos que acumulamos ao longo do dia. Uma mulher compartilhou como essa prática transformou a sua vida. Durante muito tempo, ela terminava suas noites se sentindo sobrecarregada pelas tarefas não concluídas e pelos erros que imaginava ter cometido. Porém,
um dia resolveu começar a encerrar cada noite com um tempo dedicado à oração e à reflexão na palavra, tem um efeito transformador. Ao fazer isso, Davi começou a perceber como sua visão mudava. Em vez de se fixar no que não alcançou, passava a agradecer a Deus por sua fidelidade e entregava as preocupações do dia seguinte em suas mãos. Esse costume não só proporcionou paz ao seu coração, mas também contribuiu para um sono mais tranquilo, confiando que Deus estava no controle. A oração no fim do dia representa uma chance valiosa para contemplar como Deus agiu nas últimas horas. Talvez tenha havido momentos de alegria, desafios vencidos ou até situações que ainda não têm solução evidente. Ao apresentar tudo isso a Deus, você reconhece que cada detalhe do seu dia está sob seu cuidado. Em Salmos 48, o salmista declara: "Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes habitar seguro." Esse versículo nos lembra que a paz verdadeira não depende das condições ao nosso redor, mas está enraizada na relação que temos com Deus. Uma prática poderosa para fechar o dia na presença dele é lembrar as suas bênçãos e sua fidelidade. Em Lamentações 3, 22 e 23, somos confortados com a promessa de que o grande amor do Senhor jamais falha e sua compaixão nunca acaba. A cada manhã, suas misericórdias se renovam. Tamanha é sua fidelidade. Meditar nessa verdade antes de dormir fortalece a coragem para enfrentar o amanhã, sabendo que o seu amor e cuidado estarão com você ao despertar. Além disso, o amanhecer é um momento oportuno para entregar as suas inquietações e fardos a Deus. Talvez o dia tenha sido repleto de decisões difíceis, de conflitos inesperados ou de sentimentos de insuficiência. Mas, quando você leva tudo isso à cruz, no final do dia, lembra que não precisa carregar essas preocupações sozinho. Em 1 Pedro 5, versículo 7, somos incentivados a lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de nós. Esse gesto de entrega não apenas liberta a mente, mas também fortalece a fé, lembrando que Deus atua mesmo nas situações que não conseguimos enxergar. Um homem compartilhou como essa prática o ajudou a superar um período de ansiedade. Durante meses, terminava seus dias revivendo erros e sentindo-se cada vez mais pesado. Mas, ao começar a orar todas as noites, entregando a Deus cada situação e buscando a sua paz, começou a perceber uma mudança em seu coração. Embora suas circunstâncias não tenham mudado imediatamente, sua postura sim. Ele aprendeu a confiar que Deus estava trabalhando, mesmo enquanto dormia. Encerrar o dia na presença de Deus também é uma chance para buscar orientação e direção para o futuro. Ao entregar seus planos, sonhos e temores, reconhece que a vontade divina é perfeita e que seu momento é sempre o melhor. Em Provérbios 16, versículo 9, está escrito: "O coração do homem planeja o seu caminho, porém, o Senhor dirige seus passos." Esse ato de entrega traz não só paz, mas também um sentido de propósito, sabendo que você está trilhando o caminho que Deus preparou para você. O próprio Jesus exemplificou esse princípio durante seu ministério aqui na terra. Em Lucas 6, versículo 12, é relatado: "Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus." Esse momento de intimidade com o Pai não só fortaleceu o vínculo entre eles, como também trouxe clareza e direção para que ele cumprisse seu propósito. De forma parecida, quando você escolhe encerrar o seu dia em comunhão com Deus, está reforçando essa conexão e permitindo que ele renove suas forças para o que está por vir.
Além disso, esse período pode servir como uma chance de reconhecer e admitir quaisquer falhas cometidas ao longo do dia. Talvez tenham sido palavras inadequadas, decisões que não refletiram o amor divino ou situações em que você optou por seguir seus próprios caminhos em vez dos dele. Ao confessar esses erros e pedir perdão, você está purificando seu coração e se preparando para iniciar o novo dia com o espírito renovado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a promessa é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Um exemplo inspirador veio de uma família que compartilhou como esse costume transformou suas vidas. Todas as noites, antes de dormir, se reuniam para orar, refletindo juntos sobre o dia e buscando a Deus em unidade. Esse momento não só fortaleceu sua fé, mas também seus laços afetivos, pois possibilitou lidar com conflitos e desafios com amor e misericórdia. Quando você fecha o seu dia na presença de Deus, está construindo um hábito que influenciará positivamente a todos ao seu redor. Sua paz, sua fé e sua gratidão se tornam um farol para os que convivem com você e um testemunho vivo do poder da oração. Um testemunho para inspirar outras pessoas a confiar no poder de Deus em todos os aspectos da vida. Em Filipenses 4, versículo 7, está garantido que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os corações e os pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não apenas transforma suas noites, mas também influencia a maneira como você encara o dia seguinte. Finalizar o dia com Deus é um lembrete constante de que, não importando o que tenha acontecido, Ele permanece bom e fiel. Esse momento na presença dele oferece a chance de entregar suas preocupações, renovar sua fé e repousar na certeza do seu amor. Ao tornar isso um hábito, você está fortalecendo uma relação profunda com Ele, capaz de transformar cada dia da sua existência. Quando apagar as luzes e se preparar para descansar, lembre-se de que o Deus que criou as estrelas e mantém o universo está cuidando de você. Ao entregar tudo o que você é e possui, você está proclamando total confiança nele. Isso resume o ato de fechar o dia na presença de Deus, uma entrega que traz paz, sentido e renovação. Em meio ao barulho incessante do mundo, encontrar instantes de silêncio para ouvir a voz divina é uma das práticas mais poderosas que você pode adotar no seu cotidiano. Vivemos cercados por distrações, pelas exigências do trabalho, pelos relacionamentos e pelas notificações intermináveis dos nossos aparelhos. Contudo, é no silêncio que a voz de Deus se torna mais nítida, onde nossa alma encontra descanso e onde a vida se renova. Seu caminhar nos enche de significado. O Salmo 46, versículo 10, nos traz uma verdade clara e profunda. Permaneçam tranquilos e reconheçam que eu sou Deus. Esta não é somente uma orientação, mas um chamado para nos afastarmos do ruído e relembrarmos quem é Ele e quem somos diante de sua presença. Nesses momentos de silêncio, encontramos não apenas serenidade, mas a clareza para entender sua vontade e renovar nossa confiança. Um homem revelou como essa prática transformou sua ligação com Deus. Durante anos, sua vida seguia um ritmo acelerado, pulando de uma atividade para outra, sem pausa. Apesar de orar e ler a Bíblia, sempre o fazia de forma apressada, como se fosse uma tarefa a mais em sua lista, até que decidiu mudar de atitude. Todas as tardes, reservava 15 minutos
para sentar-se em silêncio, sem orações complexas ou distrações, apenas ouvindo. No começo, foi desconfortável, mas com o tempo, começou a sentir uma conexão mais profunda com Deus. Durante esses períodos, recebia clareza, conforto e uma paz que não achava em nenhum outro lugar. O próprio Jesus exemplificou essa prática durante seu ministério. Mesmo cercado por multidões e com uma missão urgente, buscava instantes de solitude para estar com o Pai. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, lemos: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários a fim de orar. Esse costume não apenas fortalecia seu relacionamento com o Pai, como também o capacitava a enfrentar desafios e realizar sua missão com coragem e determinação. Encontrar calma não significa se desligar totalmente do mundo, mas reservar momentos conscientes para afastar-se do barulho e concentrar-se em Deus. Pode ser um período pela manhã, durante um intervalo no dia ou antes de dormir. O essencial é que, nesse tempo, permitamos que sua presença preencha nosso coração e sua voz guie nossos pensamentos. Em Isaías 30:15, achamos uma promessa que diz: No arrependimento e na serenidade está a salvação. Na calma e na confiança reside a força. Esse versículo nos lembra que, em meio ao tumulto, a tranquilidade em sua presença é a fonte da nossa força e salvação. Uma mulher compartilhou como esses momentos de serenidade a ajudaram a superar uma fase de incerteza. Durante meses, ela enfrentou escolhas difíceis relacionadas ao trabalho e à família. Apesar de buscar Deus em oração, muitas vezes se sentia mais angustiada do que encorajada. Porém, quando começou a reservar tempo apenas para ouvir sem falar ou elaborar planos, algo mudou. Nesses momentos de silêncio, ela passou a perceber a direção de Deus de uma forma jamais vivenciada. As respostas não surgiram imediatamente, mas a paz que sentia enquanto esperava era suficiente para fortalecer sua fé. O silêncio também nos auxilia a enfrentar as distrações internas que frequentemente nos afastam de Deus. Nossas mentes se enchem de preocupações, planos e pensamentos que disputam nossa atenção, mas nesses instantes de silêncio podemos reencontrar o foco e a paz necessários para continuar. Entregar tudo isso a Deus e deixar que o seu Espírito transforme a nossa visão de mundo é fundamental. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos encoraja dizendo: Finalmente, irmãos, considerem bem tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que merece respeito, enfim, tudo o que é excelente ou digno de louvor. Esse foco em coisas que edificam torna-se mais acessível quando nos afastamos das distrações e deixamos que a verdade de Deus preencha a nossa mente. Um jovem contou como essa prática o ajudou a lidar com uma longa luta contra a ansiedade. Seus dias se enchiam de aflições e as noites eram ainda mais difíceis, com pensamentos que o impediam de descansar. Ao incluir momentos de silêncio em sua rotina, ele começou a sentir uma mudança interior. Esses minutos de calma não apagavam suas dificuldades, mas o lembravam que Deus estava presente em meio a elas. Gradualmente, a ansiedade foi diminuindo e dando lugar a uma fé renovada na soberania divina. A Bíblia apresenta várias histórias que mostram como Deus se comunica no silêncio.
Em 1 Reis, capítulo 19, lemos sobre Elias, que após conquistar uma vitória espiritual, se sentiu derrotado e fugiu para o deserto. Lá Deus não se revelou por meio de ventos fortes, terremotos ou fogo, mas sim em um sussurro tranquilo. Esse episódio nos mostra que muitas vezes a voz de Deus não chega com barulho ou alarde, mas sim nos momentos de silêncio profundo, quando temos a disposição para ouvir. Quando você decide reservar momentos para ficar em paz, abre espaço para que essa voz suave transforme sua vida. Ao reservar momentos de silêncio para Deus, você também está desenvolvendo uma sensibilidade para o seu espírito. Isso não só auxilia a compreender sua vontade, como também facilita identificar sua presença nos pequenos detalhes do seu dia a dia, no Salmo 131, versículo 2. Davi revela: acabei de aquietar e silenciar meus desejos. Sou como uma criança nos braços da mãe. Estou tranquilo como um menino pequeno. Essa paz profunda não se encontra no barulho, mas no repouso seguro, confiando na proximidade divina. A serenidade nos permite reconhecer sua majestade e entregar nossas vidas sob seu comando. Em uma realidade que valoriza o ruído e a atividade incessante, parar de forma intencional para estar em sua presença é um gesto de fé que declara: Senhor, confio em Ti acima dos meus próprios esforços. Encontramos uma expressão disso no Salmo 62, versículo 12. Em Deus repousa minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e libertação. Ele é meu protetor, e jamais serei abalado. Um casal relatou como esse costume revitalizou sua relação. Durante anos, suas rotinas repletas de tarefas mantinham-nos ocupados, mas desunidos entre si, e de Deus resolveram dedicar 10 minutos noturnos para sentar-se juntos em silêncio, buscando a Deus em oração e reflexão. Esse hábito fortaleceu não só a fé, como também restaurou o vínculo conjugal, fazendo-os recordar que, em meio a tudo, Deus permanecia o centro de suas vidas. Esses períodos de calma não servem apenas para receber, mas também para entregar o coração. Render-se ao desacelerar significa entregar suas ansiedades, seus sonhos e seus planos a Deus, confiando plenamente que a sua vontade é perfeita. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus afirma: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de desgraça, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Essa lembrança fortalece a fé para descansar em seu cuidado e buscar a sua direção, ciente de que Ele está organizando cada detalhe da nossa existência. Quando você escolhe momentos de silêncio para ouvir a sua voz, cria um ambiente onde Deus pode agir com poder. Esse costume não apenas muda sua relação com Ele, mas também transforma sua visão, suas decisões e sua capacidade de encarar cada dia com propósito. Em um mundo que valoriza o movimento constante, escolha o descanso em sua presença, pois é lá que você encontrará a serenidade e a clareza que somente Ele pode conceder. Ao colocar Deus em primeiro lugar a cada dia, algo extraordinário acontece. Sua vida começa a se alinhar com o propósito divino, e a paz preenche cada canto do seu coração. Não se trata apenas de seguir um ritual ou incluir um novo hábito na rotina. Priorizar Deus é uma afirmação de fé, um gesto intencional de entrega que convida o Criador do Universo a atuar em todos os aspectos da sua existência. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar.
Nesta mensagem, exploramos 5 formas de colocar Deus em primeiro lugar e como cada uma delas pode transformar sua vida profundamente. Transformar a forma como você vê o mundo, a sua fé e o seu modo de viver começa ao iniciar o dia com uma oração. Buscar momentos de calma para ouvir a voz de Deus não é uma simples rotina, mas sim um encontro real com um Criador que deseja caminhar ao seu lado e conduzi-lo a uma vida repleta de significado. Talvez você tenha se perguntado como algo aparentemente simples, como dedicar alguns instantes a Deus ao despertar ou agradecer no fim do dia, pode realmente fazer diferença. Mas essa é a beleza da nossa relação com Ele. Não importa o tamanho das nossas ações, e sim a sinceridade das nossas intenções. Em Mateus 6,33, Jesus nos fez uma promessa clara. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa passagem garante não só a provisão divina, mas também a orientação e o cuidado em cada detalhe da nossa existência. A mudança que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar não é sempre imediata ou visível, porém, é profunda e duradoura. Cada pequeno avanço para Ele fortalece a sua fé, aprofunda o seu relacionamento e molda o seu caráter. Ao começar o dia conversando com Deus, você constrói uma base firme, lembrando-se de que Ele está contigo e que o seu poder é capaz de superar qualquer dificuldade. Além disso, dedicar tempo à palavra de Deus altera a maneira como você enfrenta a vida, pois as promessas da Bíblia trazem esperança e ensinamentos que fazem toda a diferença no seu caminho. Suas decisões são moldadas, e as histórias de fé lembram você de que não está sozinho na sua caminhada. A palavra de Deus não é apenas um livro, mas uma orientação viva que prepara você para seguir seu propósito passo a passo. Convidar Deus a participar de cada decisão, por menor que pareça, é um gesto de humildade e confiança que traz clareza e tranquilidade. Ao fazer isso, você está dizendo: Senhor, confio mais na tua sabedoria do que na minha. Esse hábito protege você de erros desnecessários e oferece a certeza de que caminha na direção correta, mesmo quando a visão completa não está clara. A gratidão constante é outro elemento que transforma sua vida de maneira profunda. Ao optar por agradecer a Deus, em vez de focar no que falta, você desenvolve um espírito de satisfação e fé. A gratidão lembra que cada dia é uma dádiva e que, independentemente das adversidades, Deus age em seu favor. Ao terminar o dia na presença dele, entregando seus fardos e buscando sua paz, você conclui com fé aquilo que iniciou na esperança. Esse momento não só prepara para um descanso revigorante, mas também fortalece seu vínculo com Deus, pois cada noite é uma chance de reconhecer sua fidelidade e repousar sob seu cuidado. Todas essas práticas se juntam para formar um hábito diário que modifica sua maneira de viver. Não são regras ou fórmulas, mas sim manifestações de uma relação viva com aquele que conhece você melhor do que você mesmo entende. No Salmo 37, verso 5, está escrito: Nos motiva, entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele e ele atuará. Este versículo resume o significado de colocar Deus em primeiro lugar. Acreditar que Ele está no controle e que seu plano é perfeito, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo totalmente. Uma mulher contou como essa atitude mudou sua vida durante um período difícil. Ela havia perdido seu emprego de forma inesperada e, com isso, seu rumo. No início, sentiu-se dominada pelo medo e pela incerteza, mas escolheu não deixar a ansiedade tomar conta e decidiu buscar a Deus diariamente.
Começou a orar mais, ler a palavra e agradecer pelas pequenas coisas. Gradualmente, ela sentiu uma paz inexplicável. E embora as respostas não tenham surgido imediatamente, sua relação com Deus cresceu de maneira inédita. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, passa a enxergar a vida pela perspectiva dele. As preocupações que antes pareciam insuperáveis tornam-se pequenas diante da grandiosidade de Deus. Os problemas que antes causavam medo, agora são chances de confiar no poder divino. As bênçãos que talvez você não notava transformam-se em lembretes diários do amor e da fidelidade de Deus. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, encontramos uma promessa que se concretiza quando escolhemos dar prioridade a Deus. Tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento permanece em ti, porque nele confia. Essa paz não depende das circunstâncias, mas sim da conexão verdadeira com Deus. Ele e essa conexão se fortalece a cada vez que você decide colocá-lo em primeiro lugar nas grandes coisas e também nas pequenas. Jesus mostrou essa verdade em todos os aspectos da sua vida na terra. Mesmo estando cercado por multidões, responsabilidades e muitas demandas, ele sempre buscou o Pai em primeiro lugar. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde passou o tempo orando. Este exemplo revela que até o Filho de Deus precisava desse momento com o Pai, lembrando a todos nós que também precisamos disso com urgência. No final desta mensagem, minha oração é que você não veja essas 5 práticas apenas como sugestões simples, mas como convites para vivenciar uma vida mais profunda e cheia em Deus. Sempre que você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, está construindo uma relação que ultrapassa as situações e que te ampara em todas as fases da vida. Lembre-se, não é sobre fazer tudo com perfeição ou saber todas as respostas. É sobre avançar um passo de cada vez, buscando a Deus com um coração sincero e aberto. Quando você faz isso, a graça dele te cobre, o amor dele te fortalece e a paz dele te acompanha. A sua vida mudará quando você priorizar Deus a cada dia, não porque tudo será fácil ou sem problemas, mas porque a presença dele transforma tudo. Então, dê o primeiro passo hoje. Converse com ele ao acordar. Encha sua mente com a palavra. Confie nele em cada escolha. Agradeça por tudo. Entregue a ele suas noites e verá como ele age em sua vida. A mão orienta cada aspecto da sua existência, com a intenção de conduzir você a um objetivo eterno e cheio de glória. Tudo o que vivemos tem um propósito maior, algo que ultrapassa o tempo e as circunstâncias passageiras. Quando compreendemos essa direção, mesmo os momentos difíceis ganham um novo sentido, pois sabemos que fazem parte de algo grandioso e duradouro. Essa orientação não é algo aleatório, mas sim uma força constante que guia seus passos com sabedoria e amor. Mesmo nas tempestades, é possível sentir a presença que dirige cada escolha e cada acontecimento para um desfecho que ultrapassa as limitações terrenas. Portanto, confie nesse caminho que leva a uma realidade extraordinária e carregada de significado.